Boa tarde, no ar, programa É Coisa Nossa, seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4. Hoje uma quinta-feira abençoadíssima, em 15 de novembro de 2018, feriado da Proclamação da República. E dentro dessa ótica, a gente procurou alguém para falar sobre o tema Proclamação da República. E criamos um mote, que seria os efeitos da proclamação em Sergipe. Como Sergipe se envolveu e participou, sergipanos que participaram da proclamação. E consultamos o historiador Adeilton Andrade, e ele aceitou o desafio e está aqui conosco. Boa tarde, Adeilton. Boa tarde, Auradão. Boa tarde a todos. Pois é, muito interessante esse contexto da proclamação da República, porque vários fatores aconteceram que houve um processo de aceleração, de um desgaste da coroa imperial, e principalmente algumas classes, como os militares, os cafeicultores e a própria Igreja Católica. Então, logo após a Guerra do Paraguai, os militares que voltaram, inclusive sergipanos, que estavam na Guerra do Paraguai, que é o caso do Ivo do Prado, o Cerqueira de Menezes. O General Valadão. General Valadão. Inclusive perde o único filho que ele teve, ele perde na Guerra do Manuel Paraguai. Prisciliano Valadão estava justamente nessa Guerra do Paraguai. E na volta da Guerra do Paraguai, eles esperavam que a coroa brasileira, o imperador, reconhecesse mais, valorizasse mais os militares. E isso não aconteceu. Então começou a desagradar a classe militar. E outra classe que o imperador não soube manter perto dele, que foi a Igreja Católica, algumas brigas com a maçonaria e a Igreja Católica. Ele se envolveu muito, interferiu muito nas questões religiosas do catolicismo. E o mais agravante ainda era uma classe que era os cafeicultores de São Paulo, que dava suporte ao Império. Com a libertação dos escravos, um ano antes, os cafeicultores queriam ser indenizados por aquele bem maior que eles tinham, que eram os escravos. E com isso o imperador não indenizou ninguém. Foi uma perda de bens. E com isso acontece que essa classe de cafeicultores passa também a fazer uma oposição ao imperador e já voltar os olhos para a República. A República já era... O grupo republicano era composto por quem? Isso. O grupo republicano era composto por intelectuais na época, que eles já pregavam o fim da escravidão, e alguns militares insatisfeitos por não ter espaço, não ter mando também no Império, composto por isso. E há um manifesto em 1870, no Rio de Janeiro, um manifesto republicano, e esse manifesto vai ser disseminado praticamente em todo o Brasil. É interessante que o movimento republicano, que acontece dentro dos quartéis, na Escola Militar das Agulhas Negras, o Benjamin Constant e o Quintino Bocaiúva praticamente são os idealizadores da República, no sentido de arquitetar um movimento intelectual. E o Marechal Deodoro fazia parte também desse grupo. E os fatos importantes é que a insatisfação, e quando esses militares voltaram da Guerra do Paraguai, o imperador disse que não poderia nenhum militar dar entrevista, falar de alguma coisa sobre o que foi a campanha da Guerra do Paraguai, e um soldado desobedeceu essa ordem do imperador e foi justamente dar uma entrevista no jornal Carioca. O imperador chama o Marechal Deodoro para advertir esse militar, disse que não ia advertir. Aí tudo bem. Então, mais tarde, essa questão do Império, eles tinham programado para 20 de novembro já um ato no Rio de Janeiro, a proclamação da República, 20 de novembro. Acontece que no dia 14 de novembro foi lançada uma notícia falsa no Rio de Janeiro, nos jornais do Rio. Fake news naquela época. Fake news daquela época, que o imperador estava demitindo Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e o Marechal Deodoro, que ia ser demitido, ia ser substituído. Com isso, eles anteciparam. Que bom, já que a gente vai ser demitido mesmo, então vamos ligar o ventilador. Eles anteciparam para o dia 15 de novembro. Na verdade, quando 15 de novembro estoura a proclamação da República, é um ato interessante que o imperador não estava no Rio de Janeiro, ele estava em Petrópolis, já estava com a idade um pouco avançada, Pedro II, e uma diabetes muito alta, ele muito debilitado, ele constantemente estava indo para a Europa para se tratar,
E o próprio Marechal não tinha interesse para antecipar isso aí, porque sabia que estava doente, ia viajar, ia esperar o momento oportuno. Mas com essa fake news, que o imperador ia demitir essas pessoas, eles anteciparam Alguém para o 15 de novembro. inteligentemente plantou a notícia e aí foi criado. E aí nasce os Estados Unidos do Brasil. Pois é interessante que existe um livro de José Murilo de Carvalho, ele fala Os Besteirizados, que o movimento republicano foi um movimento que não teve participação popular, o povo não é convidado para essa festa, muitas pessoas do Rio achavam que aquilo ali era uma parada militar, alguma homenagem aos militares ainda vitoriosos na Guerra do Paraguai, e, como disse, não me convidaram para aquela festa. Então, eles não convidaram. A República foi proclamada, já existia em alguns estados esse movimento republicano forte. Quando nós trazemos isso para Sergipe, é que entra a parte de Sergipe nesse movimento, existia correntes filosóficas de sergipanos que já defendia essa bandeira da República na Escola do Recife, o Silvio Romero, o Tobias Barreto, essas pessoas, o Gumecino Bessa, já fomentava essa ideia republicana. E aqui em Laranjeiras, pertinho, foi onde existiu o primeiro clube republicano, um movimento republicano, que já espalhava para aquela região essa ideia em Laranjeiras, porque Laranjeiras era um centro comercial e intelectual muito importante para a época. Laranjeiras perdia o seu comércio, nesse período, só para Maruim. Quem foi o primeiro presidente da província de Sergipe del Rei? Nós tivemos, eu digo com um certo orgulho, que um historiador, que é o Felisbério Freire, foi o primeiro. Foi o primeiro. Houve uma junta governamentista e o Felisbério Freire passa a administrar o estado de Sergipe como presidente do estado, que hoje é a função de governador. Da província. Era presidente da província? Não, quando proclama a república, não, mas já é república. Chama do estado. Deixa de ser província, já é estado. Na província aqui, o primeiro, quando liberta da Bahia, foi o... Lembrar da rua agora do moço, agora ali, que eu... Nós estamos Paulo César Bulamarque. Na época do Império, você falou do Império, mas na República, com a proclamação da República, o primeiro é Felisbério Freire, que era historiador. E aonde entra o sergipano Manuel Prisciliano de Oliveira Valadão? Pronto. O Manuel Prisciliano Valadão... Ele era amigo de Floriano Peixoto. Era amigo do Deodoro, ele estava naquele quadro que pintaram a proclamação da República, e Marechal Deodoro levanta o chapéu proclamando a República. O Prisciliano Valadão estava naquele ato no Rio de Janeiro, era muito amigo, e ele, após que começou um governo militar, mas depois foi um governo civil, depois do Marechal Deodoro, o Floriano assume, e o general Valadão, o general que ainda não era, o Valadão que não era ainda general, ele era tenente, houve uma promoção mais tarde, ele vai assumir o chefe da guarda, aí, da República, Ministério da Segurança, Ministério da Segurança Pública da República. Ele passa a assumir aquele cargo, daí ele já vai a tenente, ele é promovido. Há uma promoção depois, ele é condecorado justamente ainda por alguns feitos da Guerra do Paraguai. Da Guerra do Paraguai. Ele ficou muito ressentido. Isso. Entendeu? E a perda do filho magoou. O único filho que ele teve, daí ele adotou como filho um sobrinho mais velho, entendeu? Que aí esse chega a ser meu parente. Isso. E é interessante que ele entra para a política, que não tinha nenhum anseios ainda para a política, ele é eleito deputado federal. Participa da Constituinte. Da primeira Constituinte em 1891. Ele é constituinte em 91. Depois ele vem para Sergipe, aí para tentar, já nas eleições, juntar uma campanha política com o José Calazans. José Calazans, há um apoio do José Calazans, é interessante que... Mas ali tem um detalhe, ele já veio debilitado da saúde. Sim, debilitado da saúde. Ele teve um problema de tuberculose, e para isso o Floriano Peixoto, entendeu? Manda que ele venha para Sergipe, aí ele vem como presidente do Estado. Com ar mais puro. Teria uma condição dele tentar se reabilitar. E aqui ele fica por um período, mas ele não brinca, ele continua na política. O interessante é que
para a historiografia sergipana é que quando o Manuel Prisciliano Valadão ele vem para Sergipe aí, que se cria uma divisão política local, que aquelas pessoas, os conservadores e os liberais. E nessa briga política, o que acontece aí? É colocado apelido, nomes dos pebas e dos cabaús. Os cabaús eram aquelas pessoas ligadas ao engenho, que eram os conservadores, e os pebas ligados ficaram na capital. Com isso, uma eleição para deputado da República aqui, quem é eleito, ele perde uma eleição aqui para o José Calazans. José Calazans é eleito presidente do Estado. Há uma política ferrenha de oposição do Valadão a Calazans. O Calazans transfere a sede do governo e a sede da Assembleia Legislativa para Rosário do Catete. Sergipe é um caso muito curioso para a política sergipana, para a brasileira, porque é um fato pouco estudado e pouco assim, debatido, pesquisado. Sergipe é motivo de chacota em todo o Brasil, que é o único estado do Brasil que tem duas Assembleias Legislativas funcionando ao mesmo tempo. Ele chama do IDAD, da Assembleia do Poder Legislativo em Sergipe. O José Calazans, que é general também, ele não aguenta uma pressão, ele renuncia, entrega o poder à Assembleia Legislativa e o general Calazans, já general, ele assume agora o governo de Sergipe. Mas José Calazans era amigo do general Valadão. Era amigo. Houve uma desavença política depois. Essa história, como se repete, é que... Tem até uma história que minha avó contava, que eu não posso contar aqui, dos talheres de prata do palácio. Quem pegou? Entendeu? E eu brinquei uma vez com um membro da família Calazans, que são todos amigos, entendeu? Eu digo, olha, nossos parentes eram tudo chegado. Quem lhe ficou com os talheres de prata, eu não sei. Eu volto a dizer que uma história se repete em tragédia ou em comédia, mas se repete. Essa história dos talheres do palácio se repetiu agora no final de um governo que levaram tudo. E é interessante como essas coisas estão sempre a se repetindo. E o governo Calazans, o governo do Valadão, do general Valadão, foi um governo conturbado, porque Sergipe entrou numa epidemia do cólera, de epidemias aqui. Foi um governo de dificuldade, mas ele soube, com toda a dificuldade, botar o Estado nos eixos. Começou a construir grandes obras, aí começou a dar um rumo na educação de Sergipe. Não é à toa que mais na frente, na década de 20, quando o Graco Cardoso passa a ser governo, aí Graco recebe o apoio, o apelo da classe de professores para dar um nome àquela praça de General Valadão, justamente pelos feitos que ele implantou na educação, praticamente uma modalidade que seria a escola nova, a escola novística aqui em Sergipe. Então, mas foi um período politicamente conturbado. Aí essa história que a gente vê que a história está sempre se repetindo em tragédia ou em comédia. Quando fala nessa estouro da proclamação da República, tem um fato curioso que, se você vê a relação do cardápio, que foi a festa que fizeram na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que o imperador foi convidado para lá, um cardápio que era para quase 30 mil pessoas, mas foi para 2 mil pessoas, mas foi um exagero e estava passando por um período de dificuldade. E quando Benjamin Constant, quando o Marechal Deodoro estava em uma reunião secreta para estourar a República, chega em casa tarde, mulher sempre pensa que o homem chega tarde em casa, está fazendo alguma coisa errada. Onde você estava? Aí não estava no movimento, e você não tem moral, você não tem prestígio, você é um marechal, e teve um grande evento da corte na Ilha Fiscal e você não foi convidado. Muitas amigas minhas, menos prestígio, foi convidado, eu quero ir para essa festa. E ele, por mando da mulher, para obedecer a mulher, que não é bobo, ele bota a mulher em um barco, tenta chegar na festa, e ele não deixa ele chegar, atravessar a ilha. Isso, ele volta e ficou um pouco sem entender, porque ele queria fazer o gosto da mulher a essa festa, que não foi convidado. Aí, quando estoura realmente o movimento republicano, que eles proclamam em 15 de novembro,
No calor da hora, dentro de casa, quem costura a primeira bandeira da República justamente é o Deodoro, a mulher e os filhos, que costura na mão a primeira Ele bandeira. fez a primeira bandeira. Eles costuraram na mão. Pena que a gente não tem aqui uma foto dessa primeira bandeira. Mas é uma prova de civismo. É sim. E é interessante. E a República veio trazendo agora. É interessante que, ainda voltando no mesmo gancho da repetição dos fatos históricos, os militares chegaram à proclamação da República, passaram a bola depois da República da Espada, que nós chamamos de marechais, depois civis, e agora é uma alusão aí, os militares voltam também ao poder, mas não por uma forma de arma de imposição, cumprindo a Constituição e uma forma de voto. República Federativa do Brasil. Que ano? 1889. 1889. Federativa porque nos Nessa modos... época ainda era os Estados Unidos, né? A federativa é agora, Isso. eu acho que de 38. Sim, Estados Unidos do Brasil, por Estados Unidos do Brasil. Sim, Porque e quando é que ela passa a ser República Federativa? isso já é mais depois de 30. Isso já é depois. Depois da década de 30. É, porque ele fala uma república federativa porque para dar sentido aos estados ser independentes, a federação dos estados. Bom, É muito daí interessante. a República, que muita gente acha que é só um feriado, entendeu? Que custou vidas, pessoas padeceram por isso, mas era a responsabilidade da transição. A mudança que a gente espera num país é isso, é evolução, tá? Nós tivemos a nossa descoberta do Brasil, tivemos o Dom Pedro I, nós tivemos Dom Pedro II, depois nós tivemos homens, e daí são homens que vão se dando coisas que toda liderança vem de Deus, gente. Quando uma coisa não está boa, Deus tira e bota outra. Então, louva a Deus por todos nós estarmos aqui. Passamos recentemente por um período eleitoral. A nossa expectativa é que dias melhores virão. E viva o Brasil! Obrigado, Deus o abençoe. Pelo convite. Vou ao break e volto já já.